E aí, galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Olha só, estou trazendo para vocês hoje uma videoaula sobre sistema cardiovascular. Então, para você que está se preparando para o Enem e para outros vestibulares, essa aula é para você, tá ok? Para quem é do ensino superior, essa aula serve como uma base, tá? Para quem tem dificuldade inicialmente. Então, aproveita, não vai ser tão aprofundada, porque o objetivo aqui é ajudar os alunos que vão fazer o Enem, né, e outros vestibulares. Então, vamos lá. Primeiro, por que eu coloquei aqui sistema cardiovascular ao invés de sistema circulatório? Veja bem, existem dois sistemas circulatórios. Existe o sistema cardiovascular e existe o sistema linfático, beleza? Então, o foco aqui será exclusivamente o sistema cardiovascular. Então, a primeira coisa que nós temos que lembrar é o seguinte: o sistema cardiovascular humano é fechado, a nossa circulação é dupla e a nossa circulação sanguínea é completa. Então, para quem não lembra desses termos, vamos lá. O que é um sistema circulatório fechado, cardiovascular fechado? É aquele onde o sangue circula apenas dentro dos vasos sanguíneos. Então, nós não temos no nosso corpo uma cavidade onde você vai encontrar sangue, a não ser que tenha acontecido o rompimento de vasos, tá? E aí esteja acontecendo hemorragia. Então, o nosso sangue só circula dentro dos vasos sanguíneos e, claro, coração, beleza? O que é circulação dupla? É que para o sangue completar todo o trajeto no nosso corpo, ele vai ter que passar 2 vezes pelo coração. Então, o sangue vem do corpo, rico em gás carbônico, e ele tem que ir para os pulmões. Mas primeiro ele vai ter que passar pelo coração. E aí, chegando ao coração, o sangue vai ser enviado para os pulmões, acontece a hematose, que é a troca de gases, e aí o sangue retorna para o coração. Então, ele não vai diretamente dos pulmões para o corpo. Então, o sangue vai dos tecidos do corpo para o coração, do coração para os pulmões, dos pulmões o sangue retorna ao coração, e aí sim ele volta para os tecidos do corpo, completando todo o trajeto, beleza? E o que é uma circulação completa? O que acontece aqui é o seguinte: no corpo humano, o sangue oxigenado, que tradicionalmente é chamado de sangue arterial, não se mistura com o sangue carbonizado, que tradicionalmente é chamado de sangue venoso. Então, no corpo humano não existe uma mistura entre o sangue oxigenado, arterial, e o sangue venoso, o sangue carbonizado, beleza? Olha só essa dica. Se você pegar uma questão falando sobre o sistema cardiovascular de mamíferos, um mamífero qualquer, o sistema cardiovascular de aves, é só lembrar do sistema cardiovascular humano, tá? Então, o que se aplica ao sistema cardiovascular humano também será aplicado ao sistema cardiovascular de todos os outros mamíferos, né, de modo geral, e ao sistema cardiovascular das aves, beleza? Então vamos lá, vamos começar, já que é sistema cardiovascular. Então, cardio, coração, né, e vascular de vasos. Então, veja só, sistema cardiovascular, coração e vasos. Então, vamos começar aqui pelo coração, essa coisa linda que vocês estão vendo aí. A primeira informação sobre o coração é que o nosso coração é tetracavitário, ou seja, ele apresenta 4 cavidades. Então, ele apresenta 2 átrios, aqui na região superior, e 2 ventrículos. Muita atenção! Lembrem que quando vocês pegam a prova e veem uma imagem do corpo humano, lembre que essa pessoa está de frente para você, tá? Então, esse coraçãozinho aqui é de um indivíduo que está de frente para você. Então, cuidado, porque aqui, ó, o seu lado direito, na verdade, desse paciente aqui é o lado esquerdo, ok? E o lado esquerdo aqui da imagem, na verdade, aqui do paciente seria o lado direito. Então, nós vamos ter átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo, ok? Uma das informações que nós temos que ter domínio aqui
que nós temos que realmente dominar o conhecimento é do trajeto que o sangue vai fazer para completar toda aquela volta que eu falei pelo corpo humano, passando 2 vezes pelo coração. Então, por onde começar? Veja bem, se isso aqui é um ciclo, então você comece por onde você acha melhor, tá? Por onde você se identificar melhor, fica mais fácil de memorizar, de entender, você vai começar. Eu, particularmente, começo aqui pelas veias cava. Veia cava superior, veia cava inferior. Um dos objetivos do sistema cardiovascular é fazer com que o sangue seja renovado em termos de oxigênio, né, e gás carbônico, ou seja, ganhar oxigênio e eliminar gás carbônico. Nós sabemos que o sistema cardiovascular tem várias funções. Então, de maneira geral, circular o sangue. Mas para quê? Então, para que aconteça essa troca de gases, para que as impurezas sejam enviadas lá para os rins, como a ureia, por exemplo, para ser jogada fora, distribuição de hormônios, distribuição de anticorpos, de glóbulos brancos, não é isso? Mas aí, focando aqui nos gases respiratórios, veja bem, o sangue que está chegando na veia cava superior e o sangue que está chegando na veia cava inferior é um sangue carbonizado, ou seja, aquele sangue que tradicionalmente a gente chama de sangue venoso, tá? Então, esse sangue que está chegando na veia cava superior, vindo da porção superior do nosso corpo, e o sangue está chegando da veia cava, na veia cava inferior, através da veia cava inferior, vindo das porções mais inferiores do nosso corpo, é um sangue rico em gás carbônico. O sangue que está chegando aqui é o sangue rico em CO2. Então, veja, ele está chegando no átrio direito. Do átrio direito, através da contração do coração, a primeira contração que a gente vai ver, que é a contração atrial, o sangue vai descer do átrio direito e vem para o ventrículo direito. Então, a primeira contração que a gente está vendo aqui é a contração atrial. Lembrando que esse termo contração também pode ser chamado de sístole. Então, inicialmente, nós estamos vendo aqui a sístole atrial, beleza? Então, o sangue carbonizado chega através das veias cava inferior e superior, chega aqui ao átrio direito, e aí acontece a sístole atrial, aqui na região dos átrios, contração atrial. Esse sangue vai descer para o ventrículo direito. E aí vai acontecer aqui a sístole ventricular. Então, quando acontecer a sístole ventricular, o sangue agora carbonizado vai sair aqui do ventrículo direito e vai subir por esse vaso. Veja bem, já começando a falar aqui um pouquinho sobre a diferença entre artérias e veias. Todo vaso que está saindo do coração levando sangue se chama artéria, tá? Então, não utilize mais aquela classificação, aquele macetezinho artéria, aquele vaso que tem sangue arterial, porque nem sempre. Nesse caso aqui, por exemplo, veja só, o sangue está saindo do ventrículo direito por uma artéria, essa artéria é a artéria pulmonar, e veja que esse sangue que está subindo aqui é o sangue venoso, é sangue carbonizado. Então, nós vamos ter aqui uma artéria, que é a artéria pulmonar, que está transportando sangue carbonizado, beleza? Então, não é sangue arterial. Então, nem sempre, claro, na maioria das vezes as artérias vão transportar sangue arterial, sangue oxigenado, mas nem sempre. Então, o ideal é que a gente memorize o seguinte: a artéria é aquele vaso que vai levar sangue do coração para outras partes do corpo, beleza? E o que é que vai ser veia? Como aqui as veias cava, serão os vasos que vão trazer sangue dos tecidos do corpo para o coração. Nesse caso aqui, o sangue que está presente nessas veias é o sangue venoso, o sangue carbonizado, mas nem sempre, como nós vamos ver agora. Veja só, o sangue saiu do ventrículo direito, aqui pela artéria pulmonar, e aí essa artéria pulmonar leva esse sangue carbonizado, sangue venoso, para o pulmão esquerdo e para o pulmão direito. O que é que vai acontecer nos pulmões? Hematose, troca do gás carbônico pelo oxigênio. Então, o sangue que vai retornar agora ao coração será o sangue arterial,
sangue oxigenado. Mas veja, se é um vaso que está trazendo sangue dos tecidos para o coração, no caso, tecido pulmonar para o coração, então são veias, tá? Ó. Então aqui eu tenho essas 4 veias, que são as veias pulmonares, que estão trazendo sangue do coração, mas esse sangue é arterial, não é sangue venoso. Então esse sangue aqui é o sangue arterial, é sangue oxigenado, que agora está vindo lá dos pulmões, pelas veias pulmonares e chegando no átrio esquerdo, ok? Do átrio esquerdo acontece aquela sístole atrial, contração dos átrios, e no mesmo momento que o sangue desceu do átrio direito para o ventrículo direito, ele desce do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Então veja, aqui do lado direito do coração, sangue carbonizado, do lado esquerdo, sangue oxigenado, sangue arterial. E agora, esse sangue vai para onde? Quando acontece aqui a sístole ventricular, o sangue vai subir pela artéria mais importante do corpo, que é a artéria aorta. Então, esse sangue oxigenado sai pela artéria aorta. Perceba o seguinte, existem ramificações da artéria aorta aqui para a região superior, que vem aqui para a região da cabeça, e veja que ela faz um arco, ó, letra U aqui de cabeça para baixo. Olha como é simples de identificar a artéria pulmonar e a artéria aorta. A artéria pulmonar forma aqui a letra T, tá vendo, ó? Letra T. Enquanto que a aorta forma mais ou menos aqui a letra U de cabeça para baixo. Então, a artéria aorta vai levar oxigênio para todos os tecidos do corpo. E aí, o que é que vai acontecer nos tecidos do corpo? Esse oxigênio vai ser utilizado na respiração celular aeróbia. Então, o oxigênio vai ser gasto para a produção de ATP. E nessa produção, a gente produz CO2, gás carbônico. Então, esse gás carbônico é tóxico, então ele vai retornar para o coração pelas veias cava. E aí, átrio direito, ventrículo direito, artéria pulmonar, pulmões, acontece a hematose, volta aqui pelas veias pulmonares, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, artéria aorta, e aí vai para todos os tecidos do corpo, e aí continua. Muitas questões têm cobrado isso, então os vestibulares mais tradicionais cobram esse trajeto do sangue pelo corpo, e essas questões elas podem cobrar da seguinte forma. Vamos lá. Vamos dizer que o hemácia está presente aqui no ventrículo esquerdo. Então, qual o trajeto que essa hemácia vai fazer ao longo do corpo até retornar mais uma vez aqui ao ventrículo esquerdo? Então, do ventrículo esquerdo, ela vai para onde? Ventrículo esquerdo, pela aorta, tecidos do corpo, volta para o átrio direito pelas veias cava. Do átrio direito vai para o ventrículo direito, sai pela artéria pulmonar, vai lá para os pulmões, acontece a hematose, volta pelas veias pulmonares para o átrio esquerdo até chegar novamente no ventrículo esquerdo. Então, por onde você começar, o trajeto é o mesmo. Beleza? Então a questão pode dizer que o hemácia está aqui no átrio direito, no ventrículo direito, está na aorta, ok? E aí, ó, aqui a imagem mais detalhada. Veja que existe ramificação da aorta que vem para a região da cabeça, mas é aqui, ó, ramificações que vêm para todos os outros tecidos do corpo, beleza? Desses tecidos aqui, olha, os rins, fígado, volta aqui da região da cabeça, volta pela veia cava superior, e desses órgãos aqui pela veia cava inferior, ok? Então, essa imagem aqui mostra um pouquinho mais de detalhes. Olha só aqui, ó, artéria pulmonar indo para os pulmões, e aí acontece a hematose e volta aqui pelas veias pulmonares, beleza? Veja bem, nessas imagens, vocês percebem que do lado esquerdo do coração, a representação do sangue é a cor vermelha, e do lado direito é a cor azul. Mas veja bem, o sangue não é azul, beleza? Olha só a diferença entre sangue arterial e sangue venoso, entre o sangue oxigenado e o sangue carbonizado. Essas duas seringas aqui de cima estão representando sangue carbonizado, ok? E essas três aqui de baixo, o sangue arterial, o sangue oxigenado. Olha a diferença de coloração das duas. Então, não tem sangue azul. É que o sangue carbonizado
é mais escuro, tá? Um vermelho mais escuro, um vermelho meio arroxeado, enquanto que o sangue arterial, o sangue oxigenado, apresenta uma coloração mais viva, é um vermelho mais vivo. Então não existe esse sangue azul. Essa coloração é utilizada nos livros para que dê um contraste maior entre o sangue arterial, como aqui, deixa eu voltar, ó, entre o sangue arterial e o sangue venoso, oxigenado e carbonizado, beleza? Mas o sangue, na verdade, não é azul. Se a gente fosse colocar aqui a coloração vermelho vivo e um vermelho escuro, poderia até gerar um pouco de confusão. Então, para dar um contraste maior, a gente utiliza aqui o vermelho e o azul, beleza? Perceba que nessas imagens, ó, sempre aqui do lado esquerdo da própria imagem, né? Seria aqui o lado esquerdo do coração, o sangue avermelhado oxigenado, beleza? E aqui do lado direito do coração, nessas imagens, o sangue carbonizado. Mas claro que analisando o corpo como um todo, você vai ter tanto sangue oxigenado como carbonizado, né, em todos os tecidos. O sangue está chegando oxigenado e o que está saindo carbonizado, beleza? Então vamos lá adiante. Uma informação importantíssima a respeito aqui do coração. Aquele barulhinho do coração, né, quando o médico ausculta com estetoscópio, ou no popular, quando ele escuta, aquele barulhinho não é dos batimentos, não é ocasionado pelos batimentos do coração, e pela contração em si, mas ele é causado, sim, pelo fechamento das válvulas cardíacas, tá? Que a gente tem 1, 2, 3, 4 válvulas cardíacas. Nessa imagem aqui anterior, veja que nessa imagem também estão sendo representadas as válvulas, ó. E aí as válvulas principais aqui são as seguintes: a válvula tricúspide, a válvula mitral ou bicúspide, e essas duas válvulas que estão aqui no início das artérias, tá? Essas válvulas arteriais, que nós temos a válvula pulmonar e a válvula aórtica. Ah, mas nessa imagem tem o termo válvula mitral, então eu utilizo válvula ou válvula. Veja só, recentemente o termo que tem sido mais utilizado na literatura cardíaca é o termo válvula, tá? Mas nas questões podem aparecer tanto o termo válvula como válvula. Então, qualquer uma das duas serão válidas, beleza? Vamos chamar aqui de válvula, é o que está sendo mais utilizado. Então, o famoso tum-tum do coração, na verdade, não é devido à contração em si, mas é que quando acontece a sístole atrial, os ventrículos estão relaxados, que a gente chama de diástole. Então, durante a sístole atrial, o sangue desce do átrio direito para o ventrículo direito, do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, não é isso? A tendência desse sangue é voltar, porque a pressão é muito grande aqui nos ventrículos. Então, a tendência desse sangue é retornar para o átrio direito e ventrículo direito, mas essas válvulas fecham. E quando elas fecham, elas fazem um barulhinho, elas dão uma pancada, tá? E aí é o primeiro tum do barulhinho lá do tum-tum do coração. E o segundo barulhinho vai ser o quê? Veja bem, quando acontece a sístole ventricular, o sangue agora tende a subir pela artéria pulmonar e pela artéria aorta. E aí a pressão aqui também vai ser muito grande. Então a tendência é acontecer um refluxo. E aí para impedir esse refluxo, nós temos aqui essas válvulas, que são chamadas de semilunares, devido ao formato de meia-lua. Essas válvulas fecham, tá? A válvula pulmonar e a válvula aórtica, e isso impede o refluxo. E isso ocasiona o segundo tum do coração, a segunda pancadinha lá do coração, né? O segundo tum. Na verdade, os termos mais apropriados, segundo o livro Campbell, que é um dos que eu mais indico, o som mais apropriado seria lub-tu, tá? L-U-B, lub e T-U, tu. Então veja que não são barulhos iguais, são válvulas diferentes. O primeiro barulho é o fechamento da válvula tricúspide e mitral ou bicúspide ao mesmo tempo. É o que faz a primeira pancada, é o lub. E a segunda pancadinha é causada pelo fechamento dessas válvulas semilunares, né, que é o tu.
Então, o som mais apropriado, segundo Campbell, seria luptum, né? São dois barulhinhos diferentes. É possível que caia em uma prova, em uma questão, cobrando sobre o mau funcionamento das válvulas. Então, elas impedem, qual é o objetivo delas? Impedirem o refluxo sanguíneo, não é isso? Tanto dos ventrículos para os átrios, como aqui dessas artérias de volta aos ventrículos. Então, elas impedem. Qualquer alteração no funcionamento da válvula que cause o refluxo vai fazer com que aconteça uma disfunção no sistema cardiovascular, tá? Assim como também pode ser cobrado em relação a comunicações entre ramificações da aorta e da artéria pulmonar. E aí é preciso que a gente saiba interpretar. Ainda existe uma terceira possibilidade aqui, que seria uma comunicação entre o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Veja que naturalmente não existe uma comunicação entre o lado direito e o lado esquerdo do coração. Os átrios não se comunicam entre eles, os ventrículos não se comunicam entre si, beleza? Então é átrio com ventrículo, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Não tem essa comunicação. Mas é possível que uma pessoa nasça com a má formação e aí tem uma comunicação aqui chamada de interventricular, beleza? Então vamos lá para cada caso. Veja bem, se uma pessoa ou qualquer outro mamífero ou uma ave tiver um refluxo, um problema na válvula, um colapso, que se chama colapso na válvula, e o resultado seja o refluxo, você vai ter que analisar se vai ser o refluxo do lado direito ou esquerdo. Então vamos lá, do lado direito, se tiver um problema aqui na tricúspide e o sangue retornar, o que é que vai acontecer? Vai acontecer um acúmulo desse sangue venoso no corpo, de sangue carbonizado, tá? Então, o sangue desse paciente aí vai ficar carbonizado e esse excesso de gás carbônico pode dar um cansaço. E esse excesso de gás carbônico, lembre que o gás carbônico pode reagir com a água e formar o ácido carbônico. Então, pode fazer com que o pH diminua, ou seja, ele fique mais ácido, ok? Se o refluxo for aqui do lado esquerdo, se o sangue volta do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo, então ele vai se acumular onde? Olha só, veias pulmonares. Ele vai se acumular nos pulmões. O oxigênio que era para estar indo para o corpo pela aorta, parte dele está voltando, está se acumulando nos pulmões. E esse excesso de sangue nos pulmões aumenta a pressão, fazendo com que água do plasma seja extravasada nos pulmões. E isso pode causar um edema pulmonar, causando cansaço também no paciente, tá? E aí, claro, dependendo do caso, né, pode ser caso de cirurgia ou não, mas isso aí dificilmente é uma questão cobraria. É mais para a gente saber qual seria a consequência do refluxo nessas duas válvulas aqui, beleza? Se for uma comunicação entre a artéria aorta e a artéria pulmonar, aí nós também vamos ter grandes problemas aí, porque olha, se o sangue que está saindo da aorta, oxigenado, passar para a artéria pulmonar, então esse oxigênio vai lá para os pulmões, sem necessidade, porque lá a função do pulmão já é absorver o oxigênio. Se existe uma comunicação entre a artéria aorta e a artéria pulmonar, e o sangue carbonizado passa da artéria pulmonar para a artéria aorta, quando o sangue for para os tecidos do corpo, vai levar gás carbônico, que também vai ser um problema. Isso é mostrado em um filme maravilhoso chamado Quase Deuses. Então, para quem não assistiu, assista esse filme Quase Deuses. Ele fala da primeira cirurgia de coração. Veja bem, ele não fala do primeiro transplante, tá? É a primeira cirurgia mesmo. Então, existe uma doença chamada doença do bebê azul, a qual é retratada nesse filme. E aí, esse filme, ele mostra como foi feito, claro, de uma maneira, né, mais sintetizada e tal, como foi toda a história de como foi feita a primeira cirurgia de coração, todo o trabalho, toda a pesquisa, tá? Então, quem puder assista, é maravilhoso e ajuda muito a memorizar essa questão dessa mistura aqui, ok? Um detalhe, esse refluxo aqui das válvulas também é conhecido popularmente como sopro no coração. E ainda tem aqui a comunicação interventricular. Então, o mesmo problema, ó, mistura aqui de sangue oxigenado com sangue carbonizado,
beleza? E aí com todas as suas consequências. Veja bem, em relação às valvas, por que esse termo tricúspide e bicúspide? Olha só uma visão de cima da válvula tricúspide. 1, 2, 3 peças. Válvula, né, ou válvula, é uma prega membranosa que evita o refluxo. Então, quando tem 3 peças, que está do lado direito do coração, então é chamada de tricúspide. Cúspis, peças e tri de 3 peças. Veja que a bicúspide, também chamada de mitral, tem 2 peças, daí o termo bicúspide, né? 2 peças. Só uma curiosidade, esse termo mitral é porque os caras que analisaram, os caras que descobriram, estudaram, acharam parecido com o chapéu dos bispos, tal, da igreja, né? Que é a mitra. E aí veio esse termo aí, mitral. Veja que no caso da aórtica e a pulmonar também tem 3 peças, né? Ah, então não vai ter problema aqui, mas aqui tem 2, né? Tricúspide 3, desculpe, e a mitral tem 2. Como é que eu vou memorizar isso, né? Qual que está do lado direito e está do lado esquerdo? Então veja bem, o mesmo lado onde a válvula tricúspide tem 3 peças é exatamente o mesmo lado onde o nosso pulmão tem 3 lobos, tá? O nosso pulmão direito tem 3 lobos e o pulmão esquerdo tem 2 lobos. E aí como é que eu vou memorizar que o pulmão direito tem 3 lobos e o esquerdo tem 2 lobos? O coração está onde? Está do lado direito ou está do lado esquerdo? A gente sabe que ele está no meio, não é isso? Mas ele está inclinado para o lado esquerdo, ele faz mais volume do lado esquerdo. Então, se ele faz mais volume do lado esquerdo, então o pulmão do lado esquerdo só tem 2 lobos, porque tem menos espaço. Então, o pulmão do lado esquerdo tem 2 lobos, porque o coração está inclinado para o lado esquerdo. Então, o pulmão que tem 3 lobos é do lado direito, tá? E exatamente do mesmo lado, onde o pulmão tem 3 lobos, nós temos a válvula tricúspide que tem 3 peças. Existe uma relação entre esses 3 lobos do pulmão direito e as 3 peças da válvula tricúspide? Não existe uma relação direta. É apenas uma coincidência. Mas aí, se você memoriza onde fica um, é só lembrar que o outro também fica lá, tá? Então, pulmão direito, 3 lobos, válvula tricúspide, 3 peças. Beleza? Olha só essa imagem mais detalhada da válvula. Olha só a válvula aberta. Então, veja, ó, ela aberta, o sangue desce do átrio para o ventrículo, tá? E aí, a grande pressão tende a fazer o sangue voltar. E aí, a válvula se fecha. Que válvula é essa? Bicúspide ou tricúspide? Olha aqui as 2 peças, então é a válvula bicúspide ou mitral, beleza? Então assim o sangue não retorna, não acontece o refluxo. Outra informação importante é a respeito do controle dos batimentos cardíacos. Então o coração ele apresenta um autocontrole, né? Ele mesmo que controla os seus batimentos, e aqui vai acontecer da seguinte maneira. Nós temos aqui o nodo sinoatrial, que vai emitir impulsos elétricos. Então, aqui não é neurônio, tá? São células musculares especializadas em emitir impulsos elétricos. Então, por isso que talvez você já deva ter visto algumas imagens do coração batendo fora do corpo sozinho. Então, às vezes, de um boi, de um porco, até um coração humano, já vi algumas vezes, em algumas páginas que eu sigo de medicina, de enfermagem, e aí tá lá o coração em cima da mesa contraindo sozinho. Então por quê? Porque esse controle aqui é independente, tá? Claro que tem influência do sistema nervoso, tá? Tem influência do sistema endócrino, mas a emissão do impulso elétrico aqui é do próprio nódo sinoatrial. Então esse nódo sinoatrial emite eletricidade, impulsos elétricos aqui nos átrios, e aí acontece o que? A sístole atrial. Nesse mesmo momento, essa carga elétrica vem até um segundo nódo, que é o nódo átrio ventricular. Aqui desse nódo átrio ventricular vai haver uma segunda emissão de impulsos elétricos, que vem por esses feixes, aqui para um lado e para o outro, lado direito, lado esquerdo, que são chamados feixes de His. Então, nódo sinoatrial,
nó do átrio ventricular, feixes de Reis, e aí perceba que existe uma ramificação agora aqui para os ventrículos direito e esquerdo. Essas ramificações, lado direito e esquerdo, são as chamadas fibras de Purkinje. Quando a eletricidade chega nessa região, acontece a sístole ventricular, tá ok? Então, nó do sino atrial, contração dos átrios. Átrio ventricular, os feixes de Reis e as fibras de Purkinje, aí acontece a contração ventricular, atrial ventricular, ok? E aí, veja só, isso pode ser cobrado em uma prova, e já foi, para quem não sabe, isso já foi cobrado no Enem, mas numa questão de segunda aplicação, um eletrocardiograma. E aí nós temos aqui os principais pontos que a gente precisa saber, a gente precisa dominar. Os principais são os seguintes, vai ser esse ponto P, tá? E o ponto QRS. Então aqui, resumidamente, aqui representa a contração atrial e aqui a contração ventricular. E aí, por que a representação da contração ventricular, veja que é muito maior, a curva é muito maior, vai lá em cima, né? Aqui é uma curva mais discreta. Porque, veja, quando os átrios contraem, o sangue vai descer do átrio para o ventrículo, dos átrios para os ventrículos. E é uma região vizinha, muito próximo, tá? Então, a força realizada pela musculatura, pelo miocárdio, vai ser menor. Já a contração que ocorre nos ventrículos, a sístole ventricular, é muito maior. É tanto que perceba aqui, voltando, ó, que o miocárdio na região dos ventrículos é bem mais desenvolvido. Por quê? Porque o sangue que desce dos átrios para os ventrículos, ó, ele é vizinho, tá? Então, menos força. Enquanto que o sangue que sai aqui dos ventrículos, o que sai desse ventrículo direito vai para os pulmões, ou seja, para fora do coração, e o que sai do ventrículo esquerdo sai pela aorta e vai para todo o corpo. Então, a força é maior, a pressão é maior, tá? Então, o impulso elétrico é maior. Então, vamos lá. Esses são os dois principais pontos. Contração dos átrios, sístole atrial, e aqui a sístole ventricular. Então, vamos lá. Para que aconteça a contração dos átrios, o nó sinoatrial emite os impulsos elétricos, e aí vai acontecer a despolarização das células. E aí, para quem não lembra isso aqui, polarização, despolarização, dê uma olhadinha lá em sistema nervoso, tá? Depois eu vou gravar para vocês uma aula sobre sistema nervoso. E aí, quando acontece a despolarização das células dos átrios, então acontece a contração dos átrios, ok? Veja que tem um intervalozinho aqui, que vai aqui desse pontinho aqui, final do P, até esse ponto aqui. É chamado segmento PR. Aqui os sinais são retardados nesse ponto, ó, do nó sinoatrial para o átrio ventricular. Eles não podem contrair ao mesmo tempo. Quando os átrios contraem, os ventrículos devem estar relaxados. Quando aqui em cima está em sístole, aqui embaixo tem que estar em diástole, relaxamento, senão o sangue não desce. Então tem um pequeno retardamento aqui, e ele é representado por esse pontozinho aqui, PR, beleza? Esse ponto Q é quando a transmissão está passando pelos ramos lá do feixe, né, para o ápice. Ou seja, quando eles estão vindo aqui pelos feixes de Reis, para essa região aqui do ápice do coração, está sendo representado pelo ponto Q, beleza? E aí vem o que eu já falei, QRS. As fibras de Purkinje vão ser estimuladas, né, pelos feixes de Reis, e aí vai acontecer a despolarização dos ventrículos com a contração assístole dos ventrículos. Então, ponto QRS. E essa curvatura T é a repolarização dos ventrículos. Para quem não lembra, repolarização é quando as células vão voltar ao repouso, tá? No repouso elas estão polarizadas. Quando acontece despolarização é quando vem o impulso elétrico, e a repolarização é quando volta ao repouso. E onde está aqui a repolarização dos átrios? Perceba, T, repolarização dos ventrículos. A repolarização dos átrios vai ocorrer no mesmo instante que acontece a despolarização dos ventrículos, beleza?
Então, fique atento, especialmente em relação ao ponto P e o QRS, ok? Diferenças entre artérias e veias. O vaso que sai do coração, a artéria, a veia está trazendo sangue ao coração. Perceba que o sangue que sai do coração ele sai com uma pressão muito maior, então perceba que aqui ó, a parede da artéria, as paredes das artérias são mais espessas, tá? As artérias são mais profundas no nosso corpo. Todos esses vasos que a gente vê superficialmente, quando você olha para o braço, por exemplo, são veias. E isso é até uma forma de... uma vantagem dessa disposição, dessa organização, é porque se os vasos superficiais fossem artérias, como a pressão é maior, então qualquer rompimento, a gente poderia sangrar até morrer, né? Porque a pressão é muito grande. Essas artérias se ramificam em arteríolas, e não esqueçam, isso ocorre não só para a distribuição do sangue no nosso corpo, mas também para manter a pressão, tá? A gente diminui aqui o volume para manter a pressão, o volume, a espessura do vaso. As artérias se ramificam em arteríolas, elas se ramificam mais ainda até chegar a nível de capilares sanguíneos. E aí uma característica dos capilares, eles só apresentam uma camada de células como revestimento, tá? Então esse endotélio, esse revestimento aqui apresenta apenas uma camada, por quê? Facilitar as trocas de gases e nutrientes. Então não esqueçam, todas as trocas que acontecem de gases, de nutrientes, ocorrem a nível de capilares, ok? Então veja só, aqui esses capilares se reúnem formando as vênulas, e aí as vênulas se reúnem formando as veias que vão voltar para o coração. As duas artérias bem importantes que nós temos são as artérias, as duas principais coronárias, não esqueçam. Que a gente fala muito que o coração vai levar sangue para os tecidos e tal, mas não esqueça que o coração também é formado por tecidos e esse coração também precisa de oxigênio, beleza? Inclusive, existe aqui uma relação entre essas artérias coronárias e questões que envolvem infarto, que a gente fala já já. Ainda em relação às veias, existem nas veias essas válvulas venosas. O Enem também já cobrou isso aqui, a prova de 2012, 2013, por aí. E aí veja só, qual o objetivo dessas válvulas? Para que o sangue desça para os membros inferiores, nós temos o coração bombeando sangue, né? Tem a gravidade puxando, mas para voltar, nós não temos o coração bombeando sangue e a gravidade está agindo de forma contrária. É tanto que costuma-se falar que nós temos 3 corações, né? O coração com miocárdio e os 2 pés. Ou alguns falam das 2 panturrilhas. Porque essas contrações, e não só essas, mas as próprias contrações dos nossos movimentos respiratórios ajudam esse sangue a retornar, porque contrai as veias, o sangue sobe, e aí essas válvulas elas se fecham. Então, devido à gravidade, a tendência é o sangue descer. E aí o que é que vai dificultar esse retorno? O que vai dificultar é o fechamento das válvulas venosas. Não tem válvula nas artérias, tá? Então, devido à pressão, não precisa de válvula. Então, cada vez que você pisa, o sangue sobe. Quando o sangue tende a voltar, a válvula se fecha, ok? Em relação à pressão arterial, não esquecer, pressão sistólica é quando os ventrículos contraem, o sangue sai do coração. Então, a média na população é de 120 milímetros na coluna de mercúrio, ou simplificadamente 12, né? Mas aí seria em centímetros. A pressão diastólica é quando os ventrículos relaxam. Ainda existe uma pressão nas artérias, mas veja que ela é menor, em torno de 80 milímetros na coluna de mercúrio, ok? Então, nós temos lá o esfigmomanômetro, que mede essa pressão arterial. Importantíssimo que a gente sempre, né, sempre que possível, a gente verifique a pressão, que a gente veja como é que está essa pressão aqui, para ver qual é a sua pressão normal. É porque isso aqui é a média na população. A minha, por exemplo, o normal dela é 11/7. Então, se eu for aferir, se eu for medir, verificar a minha pressão, nunca usar o termo tirar a pressão, especialmente se for escrever isso, né? Então, não se tira a pressão, a gente verifica a pressão. Então, quando eu verifico minha pressão, que está, por exemplo, 12/8, eu já sei que ela está um pouquinho acima.
tá? A sua pode ser também naturalmente um pouquinho assim, por exemplo, 13/8, 13/9. E em relação ao infarto do miocárdio, quando acontece o entupimento daquelas artérias que são ramificações da aorta, né, que são as coronárias, então aqui normalmente já existe uma placa de gordura, e aí se vem aqui um coágulozinho sanguíneo e encostar aqui, vai acontecer o entupimento, e aí o que é que ocorre? O sangue não passa. Esse tecido que está após, ó, o sangue não está passando, esse tecido que está após vai morrer. Então, essa morte do tecido é chamada de infarto, que inclusive ela pode acontecer em qualquer região do nosso corpo, tá? Mas quando acontece no coração, então a gente chama de infarto no miocárdio. Lembrando que o nome pode ser infarto ou enfarte, tá? Começou com E, termina com E. Começou com I, termina com O. Então, sempre bom a gente cuidar da saúde, né? Deixar o sedentarismo de lado, cuidar da nossa alimentação. A questão da obesidade não é uma questão estética, é uma questão realmente de saúde. Claro que pode existir uma pessoa obesa, que tenha todas as suas taxas controladas, e você pode ter uma pessoa que seja bem magra e que, por exemplo, a taxa de colesterol esteja lá em cima, né? Mas, de maneira geral, as pessoas que estão acima do peso ideal, para uma condição boa de saúde, elas têm uma tendência, né, a ter mais doenças ligadas ao sistema cardiovascular. Então, é sempre bom a gente ter cuidado com isso, né? Olha só aqui a imagem de um coração saudável, né, e de um coração de um obeso, a diferença aí da quantidade de gordura, e aí não é só por fora, né? Os vasos sanguíneos tendem a entupir. Lembrando que esse entupimento, a doença, né, desse entupimento é chamada de aterosclerose, né? Vem de ateroma, entupimento. Popularmente as pessoas chamam de trombose quando acontece esse entupimento, né, o ateroma. E não confundir com arteriosclerose, tá? A arteriosclerose, a tendência é que muita gente tenha, porque com o passar do tempo as artérias vão perdendo elasticidade e elas vão ficando mais endurecidas. Isso tende a aumentar um pouco a pressão arterial, mas a aterosclerose eu desejo que ninguém tenha, tá? Porque a aterosclerose é um entupimento que é o que leva ao infarto. Espero que tenham gostado dessa aula. A bibliografia básica para essa aula aqui foi especialmente, que eu sempre indico para vocês, Biologia de Campbell, tá? Também é possível utilizar o Tratado de Fisiologia Médica, especialmente quem quer medicina, enfermagem, biologia. Pode comprar esse livro aqui, porque vai usar com certeza na graduação. E também muito bom, nós temos aqui o AMABS e o Sônia Lopes, tá? Que eu também indico. Então, eu espero que tenham gostado. Eu espero que essa aula ajude vocês. Qualquer dúvida, ó, contato aqui, meu e-mail, tá? Para quem é da região de Mossoró, tanto Mossoró como cidades circunvizinhas, eu tenho um curso isolado, tá? Biologia com BioRichard. Então, preparação para o Enem e para as particulares de medicina. Então, quem tiver interesse, vem comigo. Vamos juntos lutar para a sua aprovação. Qualquer coisa, tem também aqui o WhatsApp, é só entrar em contato, beleza? Então, espero mais uma vez que vocês tenham gostado. Estudem, um abração e até a próxima aula.